Mas numa forma mais prática, doutora, eu me coloco assim, eu tento fazer as coisas da forma mais correta possível, né? Então, a partir do momento que o meu conselho não me permite fazer, os meus clientes me procuram, eu falo, eu não posso fazer, porque eu posso estar infringindo um código de ética, né? Eu posso responder por isso, por mais que está todo mundo fazendo, só não foi regulamentado. Eu posso responder por isso se hoje eu fizer, antes dessa aprovação? Pode, porque, por exemplo, esse tutor, vamos supor que dê alguma coisa errada, aconteça alguma coisa com esse animal e tenha sido feita a telemedicina, a consulta via online. Este tutor ele pode entrar com uma denúncia no Conselho Regional de Medicina Veterinária e demonstrar que foi feito este vídeo, este atendimento desta forma e que o seu animal ele foi prejudicado. Então, o médico veterinário, veterinária, podem sim ser prejudicados por conta disso. Enquanto a gente não tem uma regulamentação mais específica em relação a isso, é temerário fazer, é arriscado. Eu sei que às vezes não tem como fugir de uma situação dessa, mas ter muito cuidado, muito zelo, né? Porque está sim cometendo uma infração ética por não estar regulamentado a questão. Entendi. Tá. Vamos aguardar a regulamentação. Mas vamos voltar ao tema da nossa live, que são os pets em condomínio, que eu tinha que aproveitar e te perguntar isso. Tem muito veterinário que segue a gente, que acompanha aqui também, então acho que já deu para tirar dúvida aí do pessoal que estava vendo. Mas vamos voltar lá para os pets em condomínio. Uma dúvida que eu tenho também é em relação a gato. Tá? Ninguém perguntou de gatinho aqui, mas eu vou perguntar. Tem muita gente que gosta muito de gato e que costuma ter mais de um. Às vezes 3, 4, 5, 6 gatos dentro de um apartamento. E tem pessoas que se incomodam com isso, principalmente pelo cheiro. Porque às vezes tem aquela sacada que é compartilhada, né? Que você consegue acessar ali pelo parapeito. O cheiro acaba vindo, a pessoa deixa a caixinha de areia do gato nessa varanda e às vezes o vizinho se incomoda. Se eu for essa vizinha que me incomoda com o cheiro do gatinho do lado, eu posso fazer uma reclamação? Não posso? Estou dentro do meu direito? Não estou? Como que funciona isso? Então, você pode fazer uma reclamação porque está interferindo na sua propriedade, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte. Este tutor do gato, ele tem o direito à sua propriedade de ter esse animal de estimação. Entretanto, ele tem que respeitar o direito do seu vizinho, do condômino. E como está afetando diretamente a questão da higiene, da saúde, aí sim há uma interferência. E quando há uma interferência, pode ser questionado. E aí, quando a gente fala questionado, não precisa nem judicializar a questão, ou seja, levar para o judiciário. Existem formas hoje de pacificar conflitos. Então, dá para você fazer uma negociação, conversar com este condômino, com o vizinho. Dá para você levar, por exemplo, ao Sejusc, que é um centro de conciliação gratuito. Geralmente, o máximo que eles cobram é uma taxa. Então, essa pessoa, se ela quiser, ela contrata advogado. Se ela quiser, ela nem precisa contratar advogado. Basta ir a um Sejusc próximo à sua residência. É um local que está preparado para receber esse tipo de demanda e solucionar esses conflitos. Cerca de 90% desses conflitos são solucionados e, às vezes, é até melhor que se busque o Sejusc ou outra forma de resolução de conflitos para que saia daquele ambiente do condomínio, para que seja um local onde essas pessoas possam conversar com calma, com tranquilidade e com pessoas que estejam preparadas para receber este conflito. Então, o melhor é tentar solucionar de forma pacífica, mas sempre vai prevalecer o respeito ao outro. E isso também é outra dúvida que eu tenho, eu não sei se é... Quer dizer, eu sei porque a gente falou isso no podcast, né? Mas muita gente pergunta isso também em relação ao número de animais que é permitido ter dentro de casa. O que eu acho, na minha concepção, tá? Que eu acho que não faz muito sentido você pode ter X animais, independente do tamanho do teu apartamento. Se for um estúdio de 30 metros quadrados ou se for uma casa de 500, o que é permitido é o mesmo número? Então, na verdade, a gente até tem uma lei estadual aqui em São Paulo que fala de 10 animais, se a pessoa tem condição ou não. Mas o que prevalece mesmo é a questão dos cuidados. Então, se a pessoa ela tem condição de dar aquela assistência ao animal, ela pode ter o quanto ela quiser de animais. Desde que 10 cães dentro de um apartamento de 35 metros eu posso? Então, desde que ela não interfira no direito do vizinho. Porque se esse vizinho reclamar de mau cheiro, ou de latidos, de barulho, ou de alguma coisa relacionada aos animais, aí sim ela não pode ter.
Tá. Então, é toda a questão do direito. O que é importante é que este responsável, que este tutor tenha em mente que ele precisa dar todos os direitos que o animal tem. E quais são esses direitos? Hoje o animal não é coisa, é um ente familiar. Ele é um membro da família. Então ele tem direito a um abrigo do sol, da chuva, do frio, do calor. Ele tem que ter água limpa, ele tem que ter comida, tem que ter assistência de veterinário. Então, se ele não tiver, esse tutor não tem condição de levar no veterinário, porque não tem dinheiro para pagar, não tem animal. Porque esse animal precisa dessa assistência. Tem direito às vacinações, tem direito a carinho. O animal é um ser senciente, ele sente, ele tem sentimentos, ele tem dores físicas, dores psicológicas, isso já está comprovado. Então, esse animal, ele tem que ser respeitado. A dignidade animal, ela já existe, ela já é preservada. O direito animal, ele já existe. Então, este tutor tem que ter em mente que os cuidados que ele terá com este animal ou com esses animais tem que ser da melhor forma possível. Ele tem que conseguir prover tudo isso, né? Olha, a Rosana está perguntando com relação às espécies. Ô, Manu, desculpa, gente. A Manuela, ela é... Que linda! Manu, é minha sobrinha, cã de guarda. Em relação às espécies animais, existe alguma regulamentação que especifique quais podem ter, né? Quais espécies podem ou não ser aceitas em condomínios? Então, a preocupação, né, dos condomínios, pelo que a gente percebe, é a questão dos cães mais agressivos, né? Tem alguns condomínios que já, né, acabam restringindo esses cães mais agressivos, mas a gente tem também aquela questão do direito à propriedade e do direito do responsável legal ter a livre escolha. Então, ele pode escolher com quem ele quer morar. Dessa forma, o condomínio tem que respeitar, desde que esse tutor faça todo aquele cuidado que a gente já conversou no comecinho da live, que é a questão da focinheira, né, respeitar em relação à guia curta, né, próximo ao corpo, para não trazer risco. Então, por exemplo, vai entrar no elevador, se tiver algum condômino e tem um cão mais agressivo, aguardar a sua vez. Sim. Então, são regras de convivência que essa pessoa ela tem que ter em mente, até para não causar nenhum conflito naquele condomínio. Entendi. Mas em relação a outras espécies, por exemplo, se eu quiser ter um porco dentro de casa, um mini pig, eu posso? Dentro de um apartamento? Então, quando a gente fala mais de pets, são mais cães e gatos, até em relação, por exemplo, os animais domesticados e os animais silvestres, a gente tira um pouquinho, porque ainda não tem uma regulamentação específica, né? Tudo vai ser de acordo com o condomínio, né? Com o síndico, mas é tudo muito novo, né? O direito animal é muito novo, a gente não tem ainda o Estatuto dos Animais aprovado, é algo assim que a gente precisa ainda construir regramentos, mas desde que não prejudique, né, a outras pessoas, né? Eu acredito que os pets, assim, já chegaram. Depende da espécie, né? Ficarão conosco e vão, né, ser nossas companhias. Então, tudo isso tem que ser regulamentado daqui para frente, mas enquanto não tem uma regulamentação, uma lei específica, que se converse, né, que veja qual é a melhor forma de solucionar esse impasse. É porque tem muita gente que cria iguana, cobra, jabuti, passarinhos, né? Cacatua, tem N coisas aí que o pessoal tem como pet, né? E eu até dei o exemplo do porco, porque é uma coisa que por um tempo aí esteve em alta, agora parece que está começando a voltar de novo. Algumas pessoas têm mini pig que às vezes não fica tão mini, né? Ele fica do tamanho de um labrador, assim. Então é um bichinho um pouquinho barulhento, grandinho e tudo mais, mas não deixa de ser um pet, né? Sim. E a tendência, né? A gente só tem que tomar cuidado com a legislação, né, da nossa fauna, por conta dos animais silvestres, até mesmo por conta do IBAMA, da fiscalização, e o respeito à fauna brasileira, né? Até para não tirar nenhum animal silvestre da fauna, para não ter nenhum problema para este animal. Então, tirando essa questão, né, eu acho que não há problema desde que seja conversado e explicado. Tudo acordado, né? Sim. Gente, vocês têm mais dúvida? Podem mandar. Deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás aqui. Telesaúde. Ó, seu filho falou que te ama. Obrigada. Minha filha, Laura. Pierre. Não é seu filho?
Não, o Pierre é meu marido. Ah, tá. Que tava aqui, te amo, mãe. Achei que É, fosse seu filho. porque ela escreveu Pelo pelo Insta dele. dele. Ah, entendi. Já fui em lugar que tem a plaquinha que pode entrar pets. Fui entrar junto com a minha amiga que tem um labrador e não deixaram. O que poderia fazer? A gente conversou um pouquinho, né? Cada lugar coloca suas regras. Isso não tem muito como a gente questionar, né? Então, não tem, mas tem que ser repensado, né? Sim. Porque se recebe um pet, então que dê estrutura para este tutor, né? Para essa tutora e para o seu pet. Porque eu estou recebendo na minha casa esse pet. Eu tenho que recebê-lo da melhor forma. Uhum. Sim. Ó, o professor Benedito falou: eu tenho uma outra dúvida também em relação a pet play. Vamos só tirar dele, eu já faço a minha. Conheço um síndico que implantou a lei da coleira antilatido. É ilegal? Nossa, totalmente, gente. Isso é assim, maus tratos, né? A gente não pode ter isso. É crime. Maltratar um animal é crime, é privá-lo da sua essência natural. O latir faz parte. E isso não pode, né? Não existe. E a Fê fez uma pergunta interessante, que a gente até conversou um pouquinho disso no podcast. Nesses casos, onde eu denuncio? Então, por exemplo, um síndico que implementa uma lei dessa, ou eu estou vendo que o meu vizinho da frente, o cachorro está na sacada, sacada aberta, com esse frio, está no vento, na chuva, ou no sol direto, ou está trancado ali por horas e horas sem água, sem comida. Qualquer coisa que eu perceba e que eu fique na dúvida se aquilo é considerado maus tratos ou não, como eu devo agir? Nossa, doutora, importantíssimo isso. Muita gente não sabe, mas em qualquer delegacia de polícia pode registrar. Em São Paulo, a gente tem a DEPA, que é uma delegacia online, que essa pessoa ela pode registrar o seu boletim de ocorrência. E se porventura essa pessoa chegar na delegacia de qualquer lugar do Brasil e a autoridade não quiser preencher ou aceitar esta denúncia, ela pode recorrer ao Ministério Público ou à Corregedoria de Polícia, porque aí será um crime que as autoridades estarão cometendo. Então, tem que ser registrado. Maus tratos hoje é previsto no artigo 32 da Lei Ambiental. A gente já tem isso registrado, a gente tem na Constituição Federal, através do artigo 225 também. Então, não pode maltratar nenhum animal. E deixar de dar cuidado e carinho ao animal também é maus tratos. É maus tratos. Porque o pessoal tem a ideia de que, assim, maus tratos é só cachorro que apanha ou que fica amarrado na corrente até a corrente, né, machucar o pescoço. Então, não é só isso. É você deixar de dar o que aquele animal necessita, que é o mínimo, né, que é uma água fresca, uma comida, um abrigo, carinho e etc. Isso já pode ser considerado, sim, maus tratos, né? Sim, exatamente. Pode ser considerado e deve ser considerado. E nós temos que denunciar para acabar com esses maus tratos. Por quê? Hoje já foi verificado que os maus tratos, a agressividade começa no animal. E depois a pessoa ela acaba se tornando mais agressiva e acaba tendo uma violência maior, ou na mulher, ou no filho. E isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então, tem relação. Maltratar um muito animal mais amplo, e depois né? um ser humano, porque aí perde a graça. Infelizmente é assim, são mentes doentias e a gente tem que acabar com isso. Hoje a gente tem uma pena pequena, uma pena que pode ser transformada depois em trabalhos comunitários. A gente tem uma legislação muito assim desfavorável nesse sentido. Mas se a gente tiver o Estatuto do Animal aprovado, como, por exemplo, a gente tem o Estatuto da Paraíba, que é um exemplo de legislação para o mundo inteiro, a gente vai ter a segurança dos nossos animais no Brasil. Então, é importante que todas as pessoas denunciem práticas abusivas contra os animais inocentes que não têm culpa de nada. Porque eu acho que muita gente também deixa de denunciar porque fala, eu vou lá, vou perder meu tempo, não sei o quê, mas isso nunca dá em nada. Né? Então tem essa falsa sensação de que ela está perdendo o tempo dela, quando não, isso precisa tomar um corpo, isso precisa ser dito, denunciado, né? Por conta dessas penas serem mais brandas, né? Mas se Deus quiser, as coisas fluírem como tem que fluir, aí isso for, né, existir logo, vai melhorar bastante para eles, né? Amém. Para os animais. Porque é difícil, realmente. É bem difícil. Nosso tempo aqui tá... não, a gente demorou um pouquinho para entrar, então ainda tem mais um pouquinho. Uma dúvida que eu tenho também, que já me perguntaram sobre o pet play. Podem continuar mandando a pergunta aí, tá, gente? A gente vai e volta no assunto, não tem problema nenhum. Esses pets que têm essas áreas, que os cães podem frequentar, ficar solto, geralmente é uma área cercada, né, com um obstáculo específico para os cães.
o condomínio pode exigir comprovante de vacinação e vermifugação de todos os animais do condomínio para se ter um controle sobre os que frequentam essa área? Neste caso, pode. Tá? O condomínio pode, sim, exigir, até mesmo para dar segurança aos outros animais e também aos vizinhos, né? Então, pode exigir. Tá. Aí é importante, né, que se exija, porque às vezes você cuida super bem do teu cachorro, mas você leva num lugar que o vizinho não cuida tão bem, você expõe seu cão a alguns perigos, né? De saúde. A Fê perguntou sobre guarda compartilhada. Eu acho que isso tem aumentado cada vez mais, né? Essas brigas judiciais aí. Exato. O que acontece, né? Hoje, a gente tem o animal, como a gente estava falando, não é mais uma coisa como era no Código Civil. Hoje é um bem, é um ente familiar. E, sendo um ente familiar, ele faz parte da família. Então, quando o casal se separa, o que acontece? Geralmente, ele vai entrar na justiça, né, para fazer a separação, o divórcio, e vai verificar a questão, se tem filhos, se tem pets e como vai ficar a regulamentação de visitas. A gente tem hoje questão de pensão alimentícia para os pets também, que é muito comum. Isso na prática acontece. Os tribunais hoje são reconhecidos para julgar essas coisas. Tudo relacionado a pets que envolve a área da família. Então, isso é muito comum hoje acontecer. Então, a gente tem a guarda unilateral e a guarda compartilhada, tá? No nosso regramento, no Código Civil. A guarda unilateral fica com um responsável legal, os filhos, e a visitação você vai acertar de acordo com o que for acordado no divórcio. A guarda compartilhada vai ser compartilhada a responsabilidade para ambos, para que seja tomada a decisão escola, educação, saúde, todas as questões inerentes ao filho. Isso é muito também comum nos casos pets. Só que nos casos pets surge uma outra modalidade que a gente não tem na prática, que é a guarda alternada, que é ficar com o seu pet, uma semana eu fico, outra semana é o meu companheiro, a cada 15 dias, né? Um fica com o pet. Então, isso é muito comum. E por que não é feito com as crianças? Porque com as crianças iria atrapalhar a rotina dessas crianças. Entendi. Agora, no caso dos pets, isso é possível. Então, a gente tem mais uma modalidade que é a guarda alternada. E aí, na guarda alternada, já coloca no termo como vai ser e principalmente a regulamentação de visitas, a questão da moradia, com quem que vai morar, né? E a questão também da pensão, se houver necessidade para aquele pet. Essa da pensão eu nunca tinha ouvido falar. Da guarda compartilhada, sim, mas da pensão eu não sabia, não. Vivendo e aprendendo, tá vendo, gente? Mas eles são membros da família, gente. E não dá mais para falar o contrário, né? Não tem como. É da família. Ah, sim. São fofos demais. Dão muito aqui em casa, amor pra gente. São 5 cachorros aqui em casa, né? E imagina, na quarentena eu sozinha, porque eu não tô vendo minha mãe nem minha avó, porque elas são, né, do grupo de risco. Imagina se não fossem eles. E qualquer coisinha com eles é como se fosse com alguém da família mesmo. Então, eu falo que eu sou mãe de pet, tem gente que critica isso, mas não sou mãe de humano, então não posso falar que é o mesmo amor, porque não tem esse parâmetro para comparar. Mas, com certeza, é da família. Ó, a Fê falou que sabe de um caso, acho que de pensão para os pets. Sim, já temos casos de pensão, sim. E, inclusive, é uma questão que está sendo bem judicializada, mas aí eu volto a falar dos centros de conciliação, que vale muito a pena, que antes da pessoa entrar com uma ação na justiça, que ela procure a conciliação, dá para fazer separação, divórcio. Se você quiser até para ficar com mais segurança, contratar um advogado, contrata. Quem não tiver essa possibilidade, pode ir diretamente ao Seju Busque. Então, é importante, né, tentar resolver da melhor forma e, às vezes, não judicializar a questão, porque, às vezes, uma ação judicial vai durar anos. E aí a gente consegue resolver de uma forma mais simples e mais rápida, né? Com certeza. Doutora Cláudia, amei mais uma vez, foi incrível. A gente falou de alguns assuntos que a gente comentou, né? Que a gente conversou no podcast, mas no podcast a gente ainda falou de outras coisas. Então, quem se interessou pelo assunto é só ir lá no Incríveis Pets e buscar. Pets em Condomínio, o título do episódio. A doutora Cláudia foi incrível também, tirou várias dúvidas. A gente falou até de carro de aplicativo, teve algumas outras, né?
E de pensão já tem, eles discutem caso de decisão cirúrgica e pagamento. É, isso aí, é o caminho. Então, mas quero super te agradecer, doutora Cláudia. Espero que a gente possa em breve aí se encontrar, fazer mais conteúdo juntas, porque foi muito legal. Acho que a gente pode um dia falar só sobre guarda compartilhada, né? Porque tem algumas situações, eu tenho clientes que passaram por isso e que estão ainda no enrosco aí, que tem muita coisa envolvendo. Mas quero agradecer muito a disponibilidade e tanto conhecimento. Eu que agradeço, doutora. Muito, muito obrigada a todos também que estão aqui conosco. Nossa, é uma honra estar no Vets Incríveis, porque vocês fazem um trabalho lindo, lindo, lindo. Obrigada. E o que eu puder colaborar, ajudar, enfim, podem contar comigo. Muito obrigada. Super obrigada. Em breve nos veremos aqui online, provavelmente, ou pessoalmente, quem sabe. Né? Vamos torcer para tudo isso passar logo, para que a gente consiga se encontrar. Mas enquanto isso, a gente vai encontrando virtualmente. Verdade. Se cuidem. Você também, família toda aí. Muito obrigada. Obrigada para quem participou, para quem mandou as dúvidas, acompanhou a gente até aqui. Vou tentar deixar salvo, vamos ver se o Instagram vai deixar. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada.